Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Linux e hoje no oitavo encontro nós falaremos sobre terminais. Porque quando a gente usa o sistema GNU Linux, o principal meio de interação com o sistema, entre o usuário e o sistema, é através dessa tela escura que a gente chama de terminal. Mas é mais do que isso, existem vários conceitos que definem essa tela escura. A gente precisa entender a diferença e as especificidades entre eles. A gente chama de terminal, mas na verdade aqui a gente está falando de um shell. Tá? Mas a gente também pode falar de emulador de shell, de prompt, de console, tem várias nomenclaturas. Mas claro, cada uma delas tem as suas especificidades e nenhuma é igual a outra, elas têm diferenças. Para a gente entender o que é um emulador de terminal, quando a gente usa uma distribuição, um sistema operacional com kernel GNU Linux que tem interface gráfica, geralmente a gente aperta lá num íconezinho da tela preta, inclusive aqui no Windows ele está descrito como terminal, e a gente abre uma janela muito similar a essa que eu tenho aqui do VirtualBox. Claro que aqui a gente está executando uma máquina virtual com ausência de interface gráfica. Mas suponhamos que a gente esteja numa distro Linux e que eu cliquei ali no terminal e abriu-se então o terminal com os comandos e essa janela com os seus botões e de navegação e de funções dessa janela específica. Isso que a gente chama que é um emulador de terminal. O que é o termo terminal, tá? Terminal se refere-se a um hardware, um software vinculado a um hardware que controla, no caso, um hardware, tá? E que é aquela tela preta, tá? Que remete aos primórdios, digamos assim. Se você já jogou, já ouviu falar no game Fallout, você provavelmente vai se identificar aí que a gente tem que acessar em determinadas etapas, ou até num filme, uma série, alguma coisa do tipo, um terminal, que é uma tela preta que controla, por exemplo, uma porta, e que se você digita determinados comandos, você realiza a abertura ou fechamento dessa porta. Então, é mais ou menos esse o conceito de terminal, que é um equipamento de hardware com um software que geralmente é essa tela preta, por isso que a gente chama de a janelinha de emulador de terminal, e o terminal ele tem uns comandos ali que a gente, quando imputa esses comandos, ele vai realizar determinadas funções, como numa máquina, por exemplo. A gente trabalha num terminal onde que a gente coloca ali determinados comandos que vai executar determinadas funções nesse hardware, nessa máquina, nesse caso. Tá? O que a gente está usando aqui no Linux geralmente é um emulador de terminal, porque é uma janela que emula essa tela preta. Só que na verdade, diferente do Windows, no Linux a gente tem o shell, que aqui, por exemplo, a gente está num shell. Essa tela preta aqui a gente não chama de terminal. A partir de agora a gente vai chamar ela da maneira correta, que é shell. O shell é um programa que no sistema GNU Linux ele vai fazer a execução de arquivos binários, porque no Linux tudo são arquivos, que se comunicarão com o kernel, que por sua vez interpretarão esses comandos de alto nível e realizarão de baixo nível em comunicação com o hardware. E aí serão executadas determinadas funcionalidades com determinadas saídas, standard output, error e assim por diante. Então é isso que a gente precisa se atentar. No Linux sem interface gráfica, como por exemplo aqui no Ubuntu Server CLI, a gente tem somente a presença de shell. A gente não tem uma janelinha que emula um terminal. E aí eu separei aqui no arquivo de anotações algumas diferenças entre o Windows e sistemas o Unix-like, como o GNU Linux e macOS. No Windows, o comando cd ponto ele é representado dessa maneira, né? O cd ponto ponto tudo junto. Tá? Se a gente fazer a execução desse comando aqui no Windows, vai dar certo. Se a gente fazer a execução desse comando no Linux, vai dar errado, porque a gente tem que colocar um espaço entre os comandos. Porque no Windows, isso aqui se refere a um comando. No Windows a gente tem o que a gente chama de console, ou prompt de comandos, que é diferente, tá? No Windows, aquela tela escura que a gente abre, eu estou no Windows, né? Aqui eu vou abrir o PowerShell. No caso é o CMD que a gente abre, ela abre uma tela direta para que a gente consiga, ó, esse comando aqui, ele vai dar errado, tá? Ah não, aqui ele
ele dá certo porque eu estou no PowerShell, mas o comando em si é um apelido para o cd ponto ponto, que é um comando único. Essa tela aqui, no caso eu estou executando PowerShell, mas se eu estivesse executando CMD, ele é o prompt de comando direto para execução de comandos no Windows. No Linux é diferente, o Shell ele tem a função de interpretar, então é um interpretador de comandos, ele não faz a execução, ele interpreta comandos, que são na verdade arquivos lá do /user, /bin ou /user, /sbin, barra o nome do arquivo, nesses respectivos diretórios, aonde que os comandos eu consigo concatená-los e exibir diferentes saídas. Então no Linux, o CD, aliás, vamos fazer dessa forma. No Windows, o cd ponto ponto é igual a um comando. No Linux, o cd ponto ponto é o comando cd mais o espaço mais o comando ponto ponto. Porque se eu der um ls-a para mostrar todos os arquivos, está pequeno aqui, mas a gente vai ver que lá no canto esquerdo, na segunda linha da resposta do comando, do Standard Output, a gente vê que tem 2 pontos. Então é um dos comandos, tá? O comando de voltar. A gente também tem o cd ponto. cd ponto, que no Linux a gente coloca cd ponto, que a gente vai... o ponto se refere ao diretório atual. Então, 2 pontos é voltar para o diretório pai, e aqui é o diretório atual. Nesse formato, a gente tem também no Linux 2 comandos concatenados, cd mais o espaço para separar os arquivos, mais o arquivo ponto, que aí juntos executarão uma outra saída, uma outra funcionalidade extra. Tanto os arquivos quanto os destinos, tá? Os argumentos, eles funcionam dessa maneira no Linux. Então, é um interpretador de comandos que a gente tem em sistemas Unix-like. Isso vale também para macOS, porque ambos são o mesmo lá por baixo dos panos. E aí tem um conceito bem importante no Linux, que são as teletypes, os TTYs, que são terminais virtuais. Terminais virtuais têm a função de suportar o ambiente do sistema em si, seja esse ambiente com interface gráfica, o GUI, ou um ambiente de sistema em linha de comando, como é no caso da nossa VM de Ubuntu aqui, o ambiente CLI. Tanto faz, o ambiente em si ele é gerenciado por TTYs, e as TTYs estão presentes lá no Devices. Vou dar um ls aqui, e a gente vai ter a presença aqui de várias delas. Então, a gente tem, são arquivos, tá? Binários, tudo no Linux é arquivo, e aí, quando executadas, elas suportam um ambiente, seja ambiente em modo gráfico ou ambiente, como nesse caso, em modo de linha de comando. A gente tem 63 no total, a gente vê que começa ali na TTY, vai do 0 ao 63, e a gente tem outras que tem o S no final também, que são os ambientes extras. Tá? Então, para acessar determinadas TTYs, como é que funciona na prática? Eu não vou conseguir executar aqui por causa da minha VM, o meu teclado eles não fornecem essa funcionalidade do F2, F3, enfim. Mas como é que acontece? Quando a gente está num ambiente GUI e a gente executa um comando interativo ou alguma coisa do tipo, e a gente quer executar um segundo comando, sendo que esse primeiro a gente quer manter ele executando em background, em teste, em segundo plano, a gente simplesmente abre novas abas para esse comando, tá bom? E isso funciona no modo de interface gráfica, tanto é que se eu for aqui no Windows, eu posso abrir novas abas, tá? E executar, por exemplo, aqui um comando interativo, tá? E, bom, depois que eu executar esse comando aqui, suponhamos, tá? Que seja um comando interativo, que vai ficar executando em segundo plano, eu não vou poder executar mais comandos nessa tela, porque a partir do momento que eu querer executar comandos nessa tela, eu vou interromper a execução desse primeiro comando. E se eu quiser manter esse comando executando aqui e executar outros comandos em paralelo a esse, eu simplesmente criei aqui outras abas, graficamente, o interpretador ali do
aliás, o emulador, né, do PowerShell, ele nos permite isso graficamente. Mas e no ambiente CLI? Como por exemplo aqui na nossa VM, que é simplesmente em modo texto. Como é que eu faço isso? Então na prática é basicamente isso, para isso que as TTY serve. A gente simplesmente usa o atalho Ctrl Alt, a TTY que a gente quer acessar, e a gente cria novas abas, digamos assim, de seções do sistema. Por exemplo, eu estou na TTY2, tá? E eu executo um comando ali que vai ficar executando, e eu quero executar comandos em paralelos a esse. Como é que eu faço? Eu navego para TTY3, então eu digito Ctrl Alt F3 e eu vou entrar numa nova TTY, tá? E aí eu vou ter que fazer o login, porque vai ser iniciada uma nova sessão, que a gente já vai falar em seguida. E eu vou conseguir me logar com esse novo usuário, um outro usuário, e continuar executando comandos. Então é como se fossem né, a exibição de TTYs é como se fossem várias abas sendo abertas no nosso modo CLI. Como eu disse, mas a função das TTYs é suportar o ambiente do sistema. As TTYs 1 e 2 geralmente carregam interface gráfica, quando o sistema operacional possui interface gráfica acoplada. Então, se possuir, provavelmente se a gente der um Ctrl Alt F1, F2, a gente vai para TTY1 ou 2, aí vai ser executada aí uma tela de login para iniciar uma sessão através da interface gráfica do Desktop Environment, como GNOME, XFCE, KDE, Mate, assim por diante. E se eu der, por exemplo, o comando Ctrl Alt F3, F4, F5, F6, ele vai ser aberto um novo ambiente CLI, que é de linha de comando simplesmente. Eu vou poder alternar entre essas TTYs com o Alt F1, F2, F3, dependendo aí as que eu tenho aberta. Por exemplo, se eu tenho aberto uma sessão na TTY1 de interface gráfica 1, eu estou lá no Alt F1, eu entro lá na interface gráfica do GNOME. Se eu quiser sair dessa aba, digamos assim, de sessão do GNOME e ir para uma outra interface gráfica, aliás, para uma outra TTY sem interface gráfica, eu dou, por exemplo, um Alt F3 e eu navego para TTY de 1 para TTY3 e aí eu vou entrar num ambiente simplesmente de linha de comando. Tá? Em distros que não tem interface gráfica, é só em TTYs de linha de comando. Eu posso navegar entre elas, que aí vai ser uma funcionalidade como navegar entre essas abas, que eu dou um Ctrl Shift e eu vou navegando entre as diferentes abas do navegador, supondo que o nosso navegador nessa analogia seria o sistema GNU Linux, o sistema com kernel GNU Linux. As TTYs estão presentes no /dev. E a gente falou que quando a gente abre uma TTY nova, uma nova sessão é iniciada. Ok, o Linux, o sistema GNU Linux, ele funciona sobre sessões ativas. Quando a gente liga uma máquina, a gente está executando uma TTY. Eu vou dar o logout aqui e vou fazer o login com o usuário social, o usuário comum, na nossa máquina virtual. E você vai ver lá na última linha que ele diz assim, a informação do último login foi nessa data, em tal hora, na TTY1. Então foi uma sessão aberta na TTY1. Ubuntu LTS, UbiSocial, que é o nome da nossa máquina, que aqui eu coloquei o mesmo nome da máquina do usuário, nome da TTY, número da TTY que a gente está, que é a TTY1. A gente pode navegar para 2, a gente pode navegar para 3. Eu estou na TTY1 e tem uma sessão aberta, uma sessão de login aberta. Quais são as características de uma sessão? Eu vou ter um usuário logado com sua senha, seus respectivos arquivos, seu histórico de comandos de arquivos binários executados, mensagens de erros, mensagens de saída, standard error, standard output, e assim por diante. São essas informações, variáveis também, que a gente já vai ver em seguida. Essas são as características de uma sessão. É como se você pensasse num sistema geral. Você loga no sistema, você está com uma sessão aberta. Quando você faz logout, você encerra aquela sessão. Se eu der um Ctrl D aqui na nossa máquina, ou executar o comando logout ou comando exit, ele vai sair da nossa sessão. Como não tem mais nenhuma outra sessão aberta antes dessa, a nossa máquina ela vai diretamente para a tela do login. Por quê? Porque não tem mais nenhuma sessão ativa aberta. Então a gente vai ter que colocar aqui os dados para logar nessa sessão. Vou
colocar aqui o usuário comum, você pode colocar root, outro usuário, enfim. O login ele vai criar uma sessão composta por dados gerados do mesmo, como eu disse. Todo log no sistema ele pertencerá à sessão ativa. Então, se eu criar uma variável local, se eu executar um comando, vai ser acoplado à sessão deste usuário. Essa sessão ela está de pé enquanto a máquina estiver logada e esse usuário estiver ativo. A partir do momento que eu fazer logout, essa sessão será encerrada e as variáveis locais e algum histórico de comandos, não necessariamente histórico de comandos será apagado, mas eu vou sair dessa sessão, então eu não vou ter mais acesso a isso. O mesmo usuário pode criar várias sessões ao mesmo tempo. Como é que a gente pode fazer? A gente pode criar várias abas, ou seja, a gente pode criar, a gente pode entrar em novas sessões, em novas TTYs, e aí eu vou estar trabalhando simultaneamente em várias sessões com o mesmo ou com diferentes usuários. Ou eu posso alternar entre usuários na mesma TTY, para cada usuário alternado, como por exemplo, sudo su, vou entrar no modo root. Aqui eu criei uma nova sessão, então nós temos duas sessões ativas no momento. Quando eu ligo a máquina, eu entrei, nesse caso, no usuário Ubsocial, usuário comum, uma sessão. Eu alternei do usuário Ubsocial para o usuário administrador root, outra sessão. Tanto é que se eu der um Ctrl D, eu vou sair da sessão do root e vou permanecer só com uma sessão aberta, que é a do usuário comum, que eu estava antes de eu criar essa nova sessão do usuário root que eu acabei de encerrar. Se eu der mais um Ctrl D, eu vou sair de todas as sessões, eu só tinha uma, eu saí daquela única, eu não tenho mais sessões abertas, portanto eu volto para a tela de login, porque não tem mais sessões abertas. A tela de login é simplesmente o que nos resta. Vou logar de novo, como usuário comum, e vou criar vários, tá? Eu vou voltar aqui, ó, sudo su, eu vou botar su menos Ubsocial, para a gente voltar para o usuário Ubsocial, e nesse caso eu agora tenho 3 sessões, tá? Eu estou alternando entre usuários. Cada vez que eu alterno o usuário, uma nova sessão é criada. Aquele usuário anterior ao que eu alternei, ele permanece ativo com seus respectivos com suas respectivas características de sessão, histórico de comandos, variáveis locais e assim por diante, tá? E dados, metadados. Eu tenho 3 sessões, eu tenho a sessão de quando eu loguei na máquina, a sessão de quando eu entrei no root, nesse caso, e a sessão de quando eu alternei do root para o usuário comum, novamente. Eu não voltei para a sessão anterior, eu criei uma nova sessão de usuário comum. Se eu der um Ctrl D, eu vou voltar para a sessão anterior que era do usuário root. Se eu der mais um Ctrl D, eu vou voltar para a primeira sessão que foi a quando eu loguei na máquina. Se eu der mais um Ctrl D, eu vou sair daquela última sessão que eu estava, da primeira quando eu loguei no usuário da máquina. Se eu fizer um login novamente, vou iniciar uma nova sessão na máquina. Então, o Linux, o sistema GNU Linux, ele é executado através de camadas, que são sessões. Tá? Várias camadas, e quando eu alterno de um usuário ao outro, eu não estou saindo de um usuário para entrar em outro, para criar outro. Eu simplesmente crio um novo usuário, mas o anterior ele permanece com sessão ativa, a não ser que eu faça logout naquela sessão e login novamente após o logout da primeira sessão, encerrei a sessão e crio uma nova sessão com um novo usuário. Aí sim a gente vai estar apagando, né, fechando uma sessão e abrindo outra. Caso contrário, a gente simplesmente vai abrindo sessões e sessões e as anteriores permanecem ativas. O mesmo acontece quando eu navego entre as abas, entre as TTY. Para cada TTY que eu faço login, eu vou estar criando uma nova sessão. Eu posso ver também aqui o nível do shell com a variável, tá? O echo, ele mostra informações no standard output. No caso aqui está configurado como padrão a tela. Se eu colocar a variável shlvl, ele vai mostrar aqui o nível de shell que eu tenho. Por exemplo, está o nível 1. Ok, e aí a gente tem que entender a questão do shell em si. Outra forma de abrir novas sessões são alternando os shells da máquina. Porque até então, o shell está presente nessa variável aqui, é o shell padrão,
que é o /bin /bash. O arquivo bash presente lá no /user /bin /bash, que ali está o atalho, o link simbólico para o /user bin bash, é o shell padrão da nossa máquina, nesse caso aqui do Ubuntu Server. Mas a gente também pode entrar no SH, a gente pode criar um novo bash, criar uma nova sessão, alternando o shell, tá? Por exemplo, eu estou no bash, que a gente sabe que é o bash porque tem a cerquilha ali, tem a PS1, tá? Eu vou sair do bash e vou entrar no shell antigo, tá? Que é o SH. SH toda distro GNU Linux tem, tá? Porque é o primeiro shell. O bash é a evolução do SH. Se eu tentar digitar e autocompletar comandos aqui, ele provavelmente não vai ter, porque o SH ele é mais arcaico do que a linha de comando do shell. Mas esse comando que eu usei aqui, eu criei duas sessões no total, tá? A sessão de quando eu loguei na máquina e eu criei uma nova sessão criando um novo shell, abrindo um novo shell. Aqui eu tenho dois shells abertos. O da primeira sessão, que é o bash, que tem a PS1 ali, inclusive no comando acima, e o da segunda sessão, que a PS1 é pequenininha, só tem o cifrão ali do usuário comum, tá? Inclusive posso digitar comandos aqui, o ls, tal, ele é mais arcaico, tá, do que o bash, tanto é que o bash é a evolução do SH. Estou no SH, vou criar um novo bash, então eu vou abrir mais uma nova sessão, vou digitar comandos, tá? Cada sessão tem o seu respectivo histórico de comandos, usuário da sessão, metadados, tá? Acho que eu tenho 3 sessões ativas, né? Agora me perdi nos cálculos. Eu tenho a sessão de quando eu loguei na máquina, a sessão de quando eu, com o bash no caso, a sessão que é o shell padrão, a sessão de quando eu alternei do bash para SH e a sessão de quando eu voltei, na verdade eu criei um novo ambiente com o bash, um novo shell com o bash. Vou sair da terceira sessão com o logout, o exit, o Ctrl D, eu voltei para a sessão anterior que era do SH. Vou dar mais um Ctrl D, eu voltei para a primeira sessão de quando eu loguei na máquina, que é com o shell padrão, que é o bash. A gente viu ali na variável shell. Vou dar mais um Ctrl D para sair dessa sessão. Bom, não tenho mais nenhuma sessão presente, ativa, aberta na nossa máquina, portanto voltou para a tela de login. Tá? Então, essa é uma outra situação, talvez a mais comum de se alternar entre sessões no nosso sistema GNU Linux. Qual que é o objetivo de sessões? O objetivo de abas também. Eu posso criar várias abas, tá? Por exemplo, eu não preciso só alternar do bash para SH, do SH para o bash. Eu estou aqui no bash, tá? Na primeira sessão. Digito o comando /user bin bash ou simplesmente o atalho bash, ele vai abrir uma nova sessão. Então eu consigo aqui criar uma nova sessão, sendo que eu esteja nessa mesma TTY. Se eu der um Ctrl D, eu vou voltar para a sessão anterior. Tá? Ou a gente pode alternar para uma outra TTY. No caso, eu vou alternar no meu sistema GNU Linux para uma outra aba e abrir uma nova sessão aqui para executar no primeira TTY que eu estou um comando em background, que fica executando em segundo plano, alterno para outra TTY que eu tenho um outro login aberto, uma outra sessão aberta, e fico executando comandos nessa outra TTY, enquanto que na primeira tem, em paralelo à segunda, um comando sendo executado em detach, em background, em segundo plano. E a gente falou então dos diferentes tipos de shell, existem vários, tá? O shell, que é essa tela escura que a gente está usando aqui de fato, a partir de agora a gente não vai mais chamar isso de terminal, nem de emulador, nem de prompt, nem de console, a gente vai chamar isso de shell, que é o nome correto. É um interpretador de comandos. Na verdade, tecnicamente falando, é uma camada de acesso básico ao sistema GNU Linux, que interpreta e executa comandos ou arquivos, né, binários e superbinários. De onde? Do /user /bin o arquivo, ou /user /sbin para superbinários, /arquivo. Os comandos para encerrar são os mesmos de sessão, que é o Ctrl D, logout, exit. O arquivo bashrc, presente no diretório etc, bash.bashrc, ele tem ali o conteúdo
das informações dos shells interativos para a nossa máquina. Nesse caso aqui a gente só tem o bash e o sh. Tem máquinas que tem, inclusive a gente pode instalar outros tipos de shell aqui nessa nossa máquina de Ubuntu Server. Por padrão, geralmente as distros trazem o bash, tá? Ou o sh. Todas trazem o sh, que é o mais básico de todos. Tá? Mas poucos usam o sh só para shell script ou alguma coisa do tipo. Então, entre os principais tipos de shell, a gente tem o sh, que foi o primeiro que a gente viu ali. Ele é bem arcaico, tá? Que é o Burn Shell. Ele não tem aquele tab de autocompletar, ele não tem coloração, alguns comandos, alguns arquivos não são executados, né? Arquivos binários não são executados. Ele é bem limitado, ele é o básico, é a base, é o chão para a execução de shell, é o sh. Portanto, todo o GNU Linux vai ter o sh, principalmente, tá? Bash talvez não todos, 90%. Mas o sh provavelmente todos vão ter, porque é o ambiente, a camada de acesso aos comandos, aos arquivos binários que se comunicarão com o kernel, que porventura se comunicará em baixo nível com o hardware. Aí tem o bash, que a gente usa aqui por padrão, né? Tanto é que se a gente colocar de novo aqui o valor da variável shell, a gente vai ver o shell padrão, que é o bash, /user /bin /bash. O bash é o burn gain shell, é a evolução do sh. Então, quando eu digitar um comando e dar um tab para autocompletar, ele autocompleta. Se eu dar 2 tabs, ele vai autocompletar com a lista de possíveis opções que eu tenha para incorporar a esse comando. Tá? Então, isso aqui nada do sh possui. Tem também o C-Shell, tem a evolução do C-Shell, que é o TCSH, que é o Turbo C-Shell, o KSH, que é o Corn Shell, e um bem conhecido também, que é o ZSH, que é o Z-Shell. Muitas distros Linux estão utilizando o ZSH, ou você pode instalar qualquer um desses shells externamente. O ZSH ele é melhor do que é um bash melhorado, digamos assim, porque ele tem várias funcionalidades extras. Uma delas que é bem legal, porque os comandos os comandos da sessão desse usuário eles ficam armazenados num arquivo chamado history, cujo o alias, o atalho, o binário history, comando binário history vai puxar esse histórico de comandos. E aí o que fica armazenado aqui nesse histórico de comandos, quando a gente está num ZSH, aqui a gente está num bash, não vai ser possível colocar. Mas quando a gente está no ZSH, é basicamente como a gente colocasse aqui um comando, ó, e ele traz o restante do comando com base no histórico. E se eu apertar na seta direcional para a direita, ele autocompleta esse comando. Então, são algumas funcionalidades extras que o ZSH traz. São várias, tá? Questão de segurança, desempenho. Como se fosse um bash evoluído. Algumas distros trazem o ZSH por padrão, inclusive, no seu ambiente. E aí a gente vai para um conteúdo bem importante, que são variáveis. Todo sistema ele tem variáveis. Variável é como se na matemática a gente tinha acesso, sempre a gente tinha que procurar o valor do x. A gente estava sempre em busca do valor do x. Tecnicamente falando, uma variável é um espaço de memória que pode ou não armazenar valores. Ela armazena um espaço de memória. Esse armazenamento pode conter ou não valores, com função de fornecer dados ao sistema. O comando echo aqui no Linux ele mostra o valor, tá, da saída padrão, standard output, que no caso a tela, ou valor de variáveis, como a variável shell que a gente estava vendo, anteriormente. Tá? Não é necessário colocar aspas duplas aqui porque eu estou chamando uma variável. Essa no caso shell, uma variável global. Para listar todas as variáveis, a gente tem alguns comandos. Tá? A gente tem as variáveis locais, através do comando set, que são várias. As variáveis locais, elas estão presentes só durante a sessão do usuário atual. Ou seja, se eu fizer logout, eu defini uma variável localmente. Tá? E eu faço logout dessa sessão, essa variável ela salva na memória RAM. Então, ela é volátil. Tá? Essa variável, quando eu faço logout,
nessa seção em que eu criei essa variável local, essa variável ela é apagada. E as variáveis globais, que aí sim ficam salvas no sistema inteiro, para todos os usuários. As locais só o usuário da seção atual tem acesso, as globais todos os usuários têm acesso, porque é global do sistema. A gente tem o comando, o arquivo env, ou o comando env, e o print env, que faz basicamente a mesma coisa. Tá? Então a gente tem várias variáveis. Qual que é a sintaxe de uma variável? A variável, então, a gente tem o nome, seguido de, opcionalmente, um valor. Tá? Então, por exemplo, uma variável x tem o valor 1, ok? Eu vou definir aqui uma variável x que tem o valor 1. E eu quero mostrar o valor dessa variável, 1, tá? Através do comando echo. Eu chamo variáveis através do cifrão na frente, tá? Para eu conseguir discernir entre um comando binário, um arquivo binário e uma variável, a gente coloca sempre um cifrão na frente. Então, a gente pode colocar x mais 1, ó, ele vai mostrar ali. Claro, por que ele não somou 1 mais 1 ali? Porque eu não estou considerando x como o número 1, estou considerando x como um texto. Então, ele simplesmente vai juntar os textos. Tá? Essa é a sintaxe de uma variável. A gente tem o nome da variável seguido do seu valor. Variáveis locais, elas são definidas dessa forma. Quando a gente fala de variáveis globais, que estão presentes no sistema inteiro, para todos os usuários, em toda e qualquer seção, disponíveis sempre, a gente tem que usar o comando export na frente, para exportar essa variável para o restante do sistema e ela ficar disponível. Por convenção, geralmente a gente usa o nome de uma variável global de ambiente em maiúsculo. Por que é variável global env, tá? É de environment, é variáveis de ambiente. Quando a gente fala variáveis de ambiente, a gente fala de variável de escopo global. Tá? As variáveis são classificadas em escopo local, que são variáveis só para dentro da seção atual, e as variáveis de ambiente e de escopo global, as environments, que são disponíveis para todo o sistema, que geralmente são cujo nome são em letras maiúsculas. E a gente tem a lista das principais, tá? A gente tem a variável global home. Então, se a gente der aqui um echo home, a gente vai ver o valor da variável global home, que é a home do usuário da seção atual. O host type, então vamos host type com 2 T's, ele vai mostrar a arquitetura da minha máquina, se é 64 bits, se é 32 bits. O list size, a variável, ela armazena o limite de comandos do histórico. Por padrão é 1000, tá? Ele salva os últimos 1000 comandos naquele history, tá? Esse comando aqui, ó, que armazena o histórico. Conforme eu vou digitando ali, os comandos vão aparecendo. Geralmente o limite ali é 1000. A gente consegue, o padrão, tá? A gente consegue, claro, modificar o valor da variável list size, list file size, para que a gente tenha ali valores personalizados. O list file, ele identifica o local, aonde que o arquivo, aonde que esse history vai pegar, tá? O comando vai pegar, de qual arquivo, aonde que essas informações, no caso do histórico dos comandos, vai permanecer. O list file size é o limite de linhas que esse arquivo vai ter, por padrão é 2000. O shell, que identifica o shell padrão. O term, que significa o terminal padrão. A gente vai dar um Ctrl L aqui. Echo term, tá? O terminal padrão, que é um Linux. User, tá? Que é o usuário da sessão, o bsocial. Se eu entrar no root e digitar esse mesmo comando, a gente vai estar no root. Se eu apertar a seta direcional para cima, a gente vai ver que a gente está na seção do root. E o histórico de comandos é relacionado à seção do root e não do usuário regular bsocial. Se eu der um logout e encerrar, né, essa seção e voltar para a seção do usuário comum,
e eu verificar o history, o histórico desse usuário comum, a gente vai ver que dentro dessa seção o histórico de comandos é diferente. Então, por quê? Porque cada histórico fica em seções diferentes. A gente está acessando as seções de usuários diferentes, por isso que os históricos são diferentes. O path identifica a lista de diretórios dos binários executáveis no shell. Se a gente der aqui um echo path, eles são separados por ponto e vírgula, tá? Que é o mesmo que a sintaxe do arquivo lá pswd, arquivo shadow. Então a gente vê ali, ó, o user local sbin, user local bin, user sbin, user bin, tá? Ali a gente tem todos os arquivos binários que são interpretados e executados através do shell interpretador de comandos aqui que a gente está usando. A ps1, que é a variável que aparece sempre quando a gente está logado no bash, de uma sessão com o bash, então é o nome do usuário seguido do arroba, nome da máquina, que aqui inclusive eu botei nomes iguais, tá? Nome do usuário é Ubsocial, arroba nome da máquina Ubsocial, seguido de 2 pontos, o lugar que a gente está, que o til significa home do usuário da sessão, e o usuário da sessão é um cifrão, então eu estou num usuário regular, que se chama Ubsocial. Se eu tivesse num root, seria Cerquilha, e aí a gente estaria, a gente vai estar na home, por exemplo, aqui do root, ó. Agora a gente vai estar na home do root, que colocando pwd é o /root, porque ele tem uma home dedicada somente a ele, que a gente viu nos encontros passados. Vou dar um logout na sessão aqui, a gente pode executar também o comando exit, o logout ou Ctrl D. ps1 significa prompt string, tá? O log name é o nome do usuário logado, e o host type é o sistema atual, tá? Se eu der aqui um echo host type, é um sistema GNU Linux. E aí um pouquinho sobre variáveis, tá? Como eu crio uma variável no sistema GNU Linux? É o nome da variável, nome var, seguido do igual e o valor dela. Por exemplo, Ubsocial. Aliás, vamos colocar o B. Tá? Eu posso chamar o valor dessa variável, nome var, tá? Que o echo ele vai jogar o standard output por padrão na tela, mas a gente pode redirecionar isso aqui para um arquivo e mostrar o conteúdo desse arquivo, que vai ser o valor dessa variável que a gente acabou de definir. Quando eu dou um Ctrl D, um logout, essa variável ela vai deixar de existir. Echo era Ubsocial, né? Então, ela já não existe mais porque ela é de escopo local, ela está salva na memória RAM dentro e ela é volátil, ela é descartada a partir do momento que eu encerro a sessão, quando eu faço logout. Se eu estou dentro de uma mesma sessão e eu quero apagar essa variável, eu uso o comando unset para desfazer o set ali da variável local, no caso, né? Set, nome da variável, tá? Que a gente tem. E aí um conceito muito importante também, que é o alias, que são os apelidos, atalhos de determinadas rotinas do sistema operacional. Você sabe muito bem que quando a gente digita o comando ls, na verdade a gente está fazendo o quê? O ls ele é um atalho para a gente executar o comando /user /bin /ls, porque é um arquivo que a gente está executando. O ls é mais fácil do que a gente digitar /user /bin, o lugar e o arquivo ls, tá? Para a gente executar o arquivo ls. O ls é um alias, é um apelido, é um atalho para gente encontrar o comando, o arquivo ls, que a função do arquivo ls é listar o conteúdo do diretório atual do usuário na seção atual. O mesmo vale para o cd. Se eu fazer o cd, eu vou voltar, né? Eu vou fazer essa questão. O comando cd ele faz isso. Ali, claro, vou ter que especificar melhor. O L também ele mostra com colorações. Então, o L também é um atalho para o /user /bin /ls. É um alias. Então, alias são
apelidos, tá? Significado de apelido, mas na prática são atalhos de comandos que inclusive a gente pode especificar que eles facilitam a nossa interação de usuários com o shell. Se a gente digitar inclusive alias, a gente vai ver todos os apelidos desse nosso sistema. E o alias ele não é simplesmente mostrar o caminho de um arquivo para sua execução. Pode ser que tenha mais algumas funções específicas a ele, então fica melhor ainda. Quando a gente digita ali o atalho, a gente vai estar executando talvez não um só comando, às vezes vários comandos concatenados. Como por exemplo ali na última linha, a gente sabe que o ls é o atalho para ls color igual a alto. Então ele vai mostrar colorações para nós, tá? Claro, ali eu vou ter que especificar com aqui corretamente. Ou o ls, melhor ainda, ele é o barra user barra bin barra ls com a coloração automática. Então ao invés de toda vez que eu quiser ver o conteúdo, listar, ls é de list, listar o conteúdo do diretório atual, do usuário atual, da seção atual, ao invés de eu digitar todo esse comando, tá? Eu digito ls. As novas distros só o L também já resolve. Tá? Então é muito mais fácil. O alias ele vem como um apelido para ser um atalho dos comandos, de um ou vários comandos concatenados, para que isso fique mais fácil para o usuário. Eu posso criar um comando alias com o comando alias seguido do apelido que eu quero. Por exemplo, o J, ao invés de a gente digitar ls-la, que vai mostrar isso aqui para nós, e por que o cache, o ponto local, o ponto ssh estão em coloração? Porque o ls ele tem a coloração alto, né? A gente viu ali, ao menos color igual a alto. Então, o barra user, barra bin, barra ls menos LA não vai mostrar isso pra gente. Então, se a gente colocar aqui o menos color alto, aí sim. Mas é muito mais fácil a gente simplesmente digitar o atalho ls menos LA. Tá? Então fica bem mais fácil. Mais fácil do que isso é a gente criar um alias personalizado. Dizer que J é o mesmo que ls menos LA. Tá? E agora, ao invés de eu informar ls-la, a gente simplesmente informa J. Então, é mais fácil ainda. A gente criou um alias personalizado, um apelido, um atalho personalizado. Se eu não quero mais esse alias, é unalias, para de desfazer, apelido J. A partir de agora, se eu digitar J, ele não vai mais encontrar esse binário porque eu acabei de apagar. Tá? Então, é importante a gente definir esses alias caso a gente tenha que executar repetidamente vários comandos complexos. Eu posso colocar esse numa letra, eu posso colocar num termo ali que seja acessível ao usuário que vai utilizar, o usuário físico que vai utilizar o sistema, para que ele entenda que aquele determinado comando, seja ele personalizado ou um arquivo binário ali, a gente entende, a gente execute aquele alias ali, ele faça a execução de um ou vários comandos e suas propriedades, parâmetros e também argumentos. Arquivos de variáveis, por exemplo. Existem no sistema no Linux vários arquivos importantes que a gente precisa se atentar. A gente viu que existem variáveis de escopo local, que são as 7, e variáveis de escopo global, as de environments, que são as env. Todas essas variáveis, claro, elas são salvas em determinados arquivos. As de escopo global estão presentes para todo o sistema, portanto elas estão salvas no diretório etc. As de escopo local, as 7, que são disponíveis só para aquele usuário atual, daquela seção atual, então elas estão salvas na home daquele usuário atual da seção atual. Para armazenar variáveis no Linux, a gente então precisa salvá-las no arquivo, tá? Caso contrário, ela fica só na memória, ela não fica no dispositivo de armazenamento permanente e ela é volátil, portanto ela é removida após finalizar aquela sessão em que ela foi criada.
Variáveis de escopo global de environments, elas ficam salvas, como eu disse, no diretório etc, em dois arquivos, profile e environments. O arquivo profile, etc profile, ele tem ali as definições, então ele armazena os comandos e variáveis para usuários do sistema. E o environment armazena ali digamos assim, não é a lista em si, mas ela define as variáveis, tá? O ambiente, o local em que essas variáveis estão. Que na verdade ali está só a variável path, tá? Então se eu definir a variável path ali, ela vai me mostrar os diretórios separados por dois pontos de onde estão as nossas variáveis globais. Por isso que o env é o alias para a gente acessar todos esses arquivos concatenados e mostrar tudo isso, ou print-env, tá? Tanto faz, para mostrar todo esse conteúdo numa saída só, na standard output. Eu posso colocar o env dentro de um arquivo? Posso. E depois eu posso mostrar, o conteúdo desse arquivo. Aí, tá salvo, tá bom? Eu posso remover, inclusive, esse arquivo. E aí, se eu quiser mostrar de novo ele, ele já foi removido, tá? Aí eu alterei a saída padrão, standard output, para dentro de um arquivo, ao invés do display, que é a tela, que tá como padrão na seção em que a gente está. E as variáveis de escopo local, presentes só para a seção atual, se a gente quer salvar elas, então a gente precisa colocar elas ali dentro de um desses arquivos de escopo global. As de escopo local, elas estão dentro da home do usuário atual, da seção atual, usuário logado na seção atual. Em arquivos ocultos, porque começam com o ponto na frente. Então, /home /bash rc, então cat ponto bash rc, que a gente já está no home. Aí a gente vê as configurações. Esse script aqui, ele é de inicialização do bash para shell sem login. O ponto .profile ou ponto underline profile, peraí, deixa eu voltar aqui. Ponto underline profile, tá, tem esses dois aqui, o ponto profile. Isso. Ele tem aqui também as definições. Ele é o script de inicialização do bash para shell quando a gente está logado. Então ele vai armazenar as informações da sessão de login. O .bash login ou .bash logout, ele tem binários que são executados quando a gente faz login ou quando a gente dá aquele Ctrl D. Então eu executo o bash logout. Se eu faço alguma modificação nesses arquivos e eu quero resetá-los para o conteúdo que eles vêm de fábrica, digamos assim, quando a gente instala a distro, por padrão, a gente utiliza o comando source seguido do diretório, o arquivo que a gente quer resetar. Tá? Por exemplo, source /etc /profile. Também tem arquivos importantes de exibição de mensagens, que são responsáveis por armazenar as mensagens padrões de standard error do Linux, do sistema GNU Linux. Todos eles estão presentes lá no diretório etc, com a exceção da home, o arquivo oculto.bash history, que armazena o histórico, o history dos comandos do usuário atual da sessão atual. O etc, né? Issue, ele armazena as mensagens antes de se iniciar uma sessão no sistema, tá? Antes do login do sistema. O motd é após. Então ali ele vai ter alguma coisinha, se no caso tivesse. E o issue.net para logins remotos, tá? Quando a gente acessa uma sessão, a gente inicia uma sessão via rede. São os principais arquivos de mensagem, são arquivos importantes, todos eles são globais, estão no diretório etc, com exceção do /home /usuário atual da sessão atual, o arquivo oculto.bash history, que armazena o histórico dos comandos. E no próximo encontro a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os principais comandos de shell, que são esses comandos, que no caso são arquivos binários, que a gente executa lá do /bin, /sbin
que no caso são vários. A gente pode concatenar comandos com parâmetros e argumentos para definir saídas de resultados personalizados. Mais informações você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.